Sente que subir um lanço de escadas já não é o que era? Que pegar num saco de compras mais pesado o deixa sem fôlego? Ou talvez tenha notado que o seu equilíbrio já não é tão firme e o medo de uma queda está sempre presente. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade, não é apenas imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma realidade que nos rouba a independência e a alegria de viver plenamente. Rouba-nos a capacidade de brincar com os netos no chão, de cuidar do nosso jardim com o mesmo vigor, de sermos, em suma, donos do nosso corpo. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é uma sentença inevitável do envelhecimento? E se o segredo para recuperar a força e a vitalidade estivesse escondido em hábitos simples do seu dia a dia e em evitar um erro muito comum que quase todos cometemos de manhã? Neste vídeo, vamos explorar juntos algumas estratégias práticas e fáceis de aplicar para reconstruir a massa muscular, recuperar a energia e sentir-se mais forte e confiante. Fique até o final, porque vou revelar a bebida matinal que pode estar a sabotar todos os seus esforços, e a verdade pode surpreendê-lo. Vamos então mergulhar no primeiro pilar para reconstruir a sua força, e é algo que começa logo na primeira refeição do dia. A proteína é a sua melhor amiga. Sei que ouvimos falar muito sobre proteína para jovens que vão ao ginásio, mas a verdade é que, depois dos 60, ela torna-se ainda mais crucial para nós. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos começam a desgastar-se e a cair. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar e fortalecer essa parede. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a usar esses tijolos. É como se o pedreiro ficasse mais lento. Por isso, não só precisamos de fornecer tijolos de boa qualidade, como precisamos de fornecer um pouco mais do que antes para garantir que o trabalho fica bem feito. A maioria das pessoas, infelizmente, comete um grande erro. Concentra o consumo de proteína apenas numa refeição, geralmente ao jantar. Tomam um pequeno almoço à base de hidratos de carbono, como pão com manteiga e um café, um almoço leve, e depois comem um grande bife ou um peixe grelhado à noite. O problema é que o nosso corpo só consegue usar uma certa quantidade de proteína de cada vez para construir músculo. O excesso não fica guardado para mais tarde, ou é usado como energia ou armazenado como gordura. É muito mais eficaz distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, começando logo de manhã. Começar o dia com uma boa dose de proteína faz duas coisas maravilhosas. Primeiro, dá ao seu corpo os materiais de construção de que ele precisa logo de manhã, depois de uma noite inteira de jejum e reparação. Segundo, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que lhe dá energia sustentada ao longo da manhã, evitando aquela quebra a meio da manhã que nos faz procurar bolachas ou doces. Então, como podemos fazer isto de forma prática? É mais simples do que parece. Em vez do tradicional pão com manteiga, que tal experimentar 2 ovos mexidos? Ou uma tigela de iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, com alguns frutos vermelhos e um punhado de nozes? Até uma fatia de queijo fresco ou flamengo com uma fatia de pão integral já é um avanço significativo. Imagine a Maria, uma senhora de 68 anos que se sentia sempre cansada de manhã. O seu pequeno almoço era sempre uma torrada e um galão. Ela decidiu fazer uma pequena mudança e passou a comer uma pequena omelete com queijo. Ao fim de 2 semanas, notou que já não sentia aquela vontade de se sentar a meio da sua caminhada matinal. Sentia-se com mais vigor e, ao fim de 1 mês, até o saco das compras do supermercado lhe parecia mais leve. Foi uma mudança pequena, mas que deu o sinal certo ao corpo dela. Estamos abertos para a construção. Ao almoço e ao jantar, continue a incluir boas fontes como peixe grelhado, que felizmente temos em abundância e de excelente qualidade em Portugal, frango, peru ou leguminosas como lentilhas, grão de bico ou feijão, que são opções maravilhosas e econômicas. O segredo é a consistência. Cada refeição é uma oportunidade para fortalecer a sua parede de tijolos. Agora,
De que adianta fornecer os tijolos se não dermos ao pedreiro a ordem para construir? É aqui que entra o nosso segundo hábito, o poder dos pequenos movimentos ao longo do dia. Muitas pessoas pensam que para ganhar músculo precisam de se inscrever num ginásio e levantar pesos pesados durante horas. Isso pode ser intimidante e, para muitos, irrealista. A boa notícia é que não precisa de se tornar um atleta olímpico. O seu corpo responde a estímulos consistentes. O que importa é combater o sedentarismo, o ato de passar longas horas sentado, seja a ver televisão ou a ler. O nosso corpo foi feito para se mover. Quando não o fazemos, ele interpreta isso como um sinal de que os músculos não são necessários e começa a desmantelá-los. É uma questão de use-os ou perca-os. A beleza deste hábito está em integrá-lo na sua vida diária, sem que pareça um exercício formal. Por exemplo, enquanto espera que a água para o chá aqueça, em vez de ficar parado a olhar, encoste-se ao balcão da cozinha e faça elevações de calcanhares. Levante-se na ponta dos pés e baixe lentamente. Faça 10 ou 15 repetições. Este exercício simples é fantástico para fortalecer os músculos da barriga da perna, que são cruciais para o equilíbrio e para a circulação sanguínea. Outro exercício fenomenal que pode fazer em qualquer lugar é o levantar da cadeira. Sente-se numa cadeira firme, com os pés bem assentes no chão, e levante-se sem usar as mãos para se apoiar. Depois, sente-se novamente, de forma controlada. Comece por fazer 5 repetições, várias vezes ao dia. Pode fazer uma série durante os anúncios da sua novela preferida. Este movimento imita um dos gestos mais fundamentais do nosso dia a dia e fortalece as pernas e os glúteos, os maiores músculos do nosso corpo, que são essenciais para caminhar, subir escadas e manter a nossa independência. O Joaquim, com 72 anos, queixava-se de dores nos joelhos e de dificuldade em levantar-se do seu sofá favorito. O médico disse-lhe que ele precisava de fortalecer as pernas. A ideia do ginásio não o atraía, mas ele comprometeu-se a fazer 10 levantamentos da cadeira, 3 vezes ao dia. No início, custava, e ele precisava de dar um pequeno balanço. Mas ele persistiu. Ao fim de um mês, já não só conseguia levantar-se sem esforço, como as dores nos joelhos tinham diminuído significativamente, porque os músculos mais fortes estavam a dar um melhor suporte à articulação. Até mesmo pequenas coisas contam. Estacione o carro um pouco mais longe da porta do supermercado. Use as escadas em vez do elevador, nem que seja só para descer. Enquanto fala ao telefone, caminhe pela casa em vez de ficar sentado. Cada passo, cada movimento é uma mensagem para o seu corpo. Eu preciso de ti, mantém-te forte. Não subestime o poder acumulado destes pequenos esforços. Eles são como gotas de água que, juntas, acabam por encher um balde. São estes movimentos consistentes que preparam o terreno para que a proteína que comeu seja utilizada da forma correta, reparando e construindo um corpo mais forte e resiliente, capaz de o levar a todo o lado onde a sua mente queira ir. Agora que já ajustamos o pequeno almoço para dar ao nosso corpo os materiais de construção certos e integramos pequenos movimentos para sinalizar a necessidade de força, vamos falar de algo que acontece quando estamos completamente parados, mas que é talvez um dos momentos mais ativos para a reparação muscular. Estou a falar do sono, o nosso construtor silencioso. Muitas vezes, vemos o sono apenas como um período de descanso para a mente, uma forma de desligar do mundo. Mas para o corpo, especialmente para os músculos, a noite é o turno principal de trabalho na obra. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que, apesar do nome, desempenha um papel vital na reparação de tecidos em adultos, incluindo o tecido muscular. É também durante o sono que o fluxo sanguíneo para os músculos aumenta, entregando oxigênio e nutrientes essenciais para a sua recuperação e crescimento. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a fechar a obra a meio do turno. Estamos a dar aos nossos músculos os tijolos da proteína e a ordem de construção com o exercício, mas depois não lhes damos o tempo e as condições para que os pedreiros possam realmente assentar os tijolos.
A falta de sono crônica faz mais do que apenas deixar-nos cansados e irritáveis. Aumenta os níveis de cortisol, uma hormona do estresse que, em excesso, pode, na verdade, decompor o tecido muscular. Ou seja, uma noite mal dormida pode literalmente estar a desfazer o bom trabalho que fez durante o dia. Eu sei que dormir bem pode ser um desafio à medida que envelhecemos. As idas à casa de banho, as pequenas dores, as preocupações, tudo parece conspirar para nos acordar. No entanto, há estratégias simples que podem melhorar drasticamente a qualidade do seu descanso. A primeira é criar uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico interno. O seu corpo gosta de previsibilidade. Crie também um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. Pode ser ler um pouco de um livro, em papel, não num ecrã, ouvir música calma, tomar um banho morno ou beber um chá de camomila ou tilha, que tem propriedades relaxantes. Evite a luz azul dos ecrãs de telemóveis, tablets e televisões pelo menos 1 hora antes de se deitar. Essa luz engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. O seu quarto deve ser um santuário para o sono, escuro, silencioso e fresco. Se a luz da rua o incomoda, invista nos bons estores ou cortinas opacas. Se o barulho é um problema, tampões para os ouvidos podem ser uma solução simples e eficaz. E tenha atenção à cafeína. Um café depois do almoço pode parecer inofensivo, mas a cafeína pode permanecer no seu sistema durante muitas horas e interferir com a qualidade do seu sono profundo, mesmo que consiga adormecer. Tente limitar o consumo de café, chá preto ou refrigerantes à parte da manhã. Lembre-se da Helena, de 70 anos. Ela adormecia facilmente, mas acordava várias vezes durante a noite e de manhã sentia-se como se não tivesse descansado nada. Sentia-se fraca e sem energia. Ela percebeu que tinha o hábito de ver as notícias na cama, no tablet, antes de dormir. Decidiu mudar. 1 hora antes de se deitar, desligava todos os ecrãs e pegava num livro. Começou também a beber um chá de cidreira. As primeiras noites não notou grande diferença, mas persistiu. Ao fim de uma semana, começou a acordar menos vezes. Ao fim de um mês, dormia à noite quase toda seguida e acordava a sentir-se verdadeiramente revigorada. A energia que ganhou permitiu-lhe ser mais ativa durante o dia, o que, por sua vez, a ajudou a dormir ainda melhor à noite. Criou-se um ciclo virtuoso. Tratar do seu sono é tão importante como o que come ou como se move. É a peça que une tudo. Agora vamos passar para o nosso quarto hábito, um elemento tão básico que muitas vezes o descuramos: a hidratação inteligente. Beber água é muito mais do que apenas matar a sede. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular é um dos primeiros a ser afetado. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos que são produzidos durante a contração muscular. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma sensação geral de fraqueza. À medida que envelhecemos, o nosso sentido de sede tende a diminuir. Podemos estar a ficar desidratados sem sequer nos apercebermos. Por isso, não podemos confiar apenas na sede como um guia. Temos de ser proativos em relação à nossa hidratação. A regra não é beber litros de água de uma só vez. O ideal é beber pequenas quantidades ao longo do dia. Uma ótima estratégia é ter sempre uma garrafa de água ou um copo à vista. Se estiver na sala, tenha um copo na mesinha de apoio. Se for sair, leve uma garrafa pequena consigo. O objetivo é criar o hábito de beber um gole de vez em quando. Se acha a água pura um pouco aborrecida, há formas simples de a tornar mais apelativa. Adicione uma rodela de limão, de laranja ou umas folhas de hortelã. Nos dias mais frios, as infusões e os chás de ervas sem açúcar são uma excelente forma de se manter hidratado e aquecido. E não se esqueça que também obtemos água através dos alimentos. As sopas, que são uma parte tão importante da nossa cultura gastronômica,
são uma forma fantástica de se hidratar, especialmente as sopas de legumes. Frutas e vegetais como o melão, a melancia, o pepino e o tomate também têm um alto teor de água. O Manuel, um reformado de 75 anos, queixava-se frequentemente de uma fadiga inexplicável à meio da tarde. Ele pensava que era apenas a idade. Durante uma consulta de rotina, o médico perguntou-lhe quanta água bebia por dia. O Manuel admitiu que provavelmente não passava de 2 ou 3 copos. O médico desafiou-o a tentar beber um copo de água a cada 2 horas durante o dia. O Manuel comprou uma garrafa de 1 litro e propôs-se a bebê-la até a hora do jantar. Nos primeiros dias, tinha de se lembrar, mas rapidamente se tornou um hábito. A mudança mais notável foi que aquela quebra de energia da tarde desapareceu. Ele sentia-se com a mente mais clara e com mais disposição para as suas atividades. Ele não mudou mais nada na sua rotina, apenas aumentou a ingestão de água. A hidratação adequada é a base sobre a qual todos os outros esforços são construídos. Músculos bem hidratados são músculos mais eficientes, mais fortes e menos propensos a lesões. É um passo simples, mas com um impacto profundo na sua força e bem-estar geral. Implementar estas pequenas mudanças, começar o dia com proteína, mover o corpo de forma consistente, priorizar o sono reparador e manter uma boa hidratação, já vai fazer uma diferença enorme na sua força e energia. Mas e se eu lhe dissesse que uma bebida muito popular, que muitos de nós tomamos todas as manhãs a pensar que é um pilar da saúde, pode estar a anular parte deste bom trabalho? Chegou a hora de revelar qual é a bebida matinal que deve evitar a todo o custo se o seu objetivo é reverter a perda de massa muscular. A bebida em questão é o sumo de fruta, especialmente o sumo de fruta de pacote, mas até mesmo o sumo natural espremido na hora. Eu sei o que está a pensar. Mas o sumo de laranja não é cheio de vitamina C? Não nos disseram a vida inteira que era uma das coisas mais saudáveis para o pequeno almoço? E essa é a razão pela qual este erro é tão comum e tão perigoso. Fomos levados a acreditar que beber os nossos frutos é o mesmo que comê-los. Mas não é de todo. Pense numa laranja. Quando come uma laranja inteira, ingere o sumo, sim, mas também ingere toda a fibra, a polpa, as membranas brancas. Esta fibra tem um papel fundamental. Ela abranda a digestão e a absorção do açúcar natural da fruta, a frutose, na sua corrente sanguínea. Isto resulta numa libertação de energia lenta e estável. Agora, imagine o que acontece quando espreme 3 ou 4 laranjas para fazer um copo de sumo. Deita fora precisamente a parte mais importante, a fibra. O que resta é, essencialmente, água com açúcar e algumas vitaminas. Quando bebe aquele copo de sumo de estômago vazio, aquele açúcar todo entra de rompante na sua corrente sanguínea. O seu corpo entra em pânico com este pico de açúcar e liberta uma grande quantidade de insulina, a hormona responsável por retirar o açúcar do sangue e levá-lo para as células. Fazer isto todos os dias cria um ambiente de picos constantes de açúcar e insulina no seu corpo. Este ambiente é altamente inflamatório. A inflamação crônica é uma das principais inimigas da saúde muscular. Ela não só dificulta o processo de construção de músculo, como pode até acelerar a sua degradação. Além disso, quando os níveis de insulina estão cronicamente elevados, o corpo torna-se mais propenso a armazenar gordura e mais resistente à utilização dessa gordura como energia. Outro ponto crucial é que o sumo de fruta, por não ter fibra, não nos dá a mesma sensação de saciedade que a fruta inteira. Um copo de sumo tem as calorias de várias peças de fruta, mas não o satisfaz. Pouco tempo depois vai sentir fome novamente. E o que é pior, ocupa um espaço valioso no seu estômago que poderia e deveria ser preenchido com a proteína de que falamos no início, como os ovos ou o iogurte grego. Tarde a começar o seu dia com uma bomba de açúcar em vez de começar com materiais de construção. Isto não quer dizer que nunca mais pode beber um sumo, mas não deve ser um hábito diário. Pense nele como uma guloseima ocasional, não como uma bebida saudável. A melhor opção é sempre comer a fruta inteira. Quer o sabor da laranja? Coma uma laranja.
Quer os benefícios dos frutos vermelhos? Adicione um punhado ao seu iogurte. Se gosta mesmo de uma bebida de fruta, a melhor alternativa é fazer um batido, um smoothie, onde tritura a fruta inteira, mantendo toda a fibra. E para o tornar ainda mais poderoso, pode adicionar uma fonte de proteína, como uma colher de proteína em pó, um pouco de iogurte grego ou um punhado de sementes de chia. Desta forma, transforma uma bebida de açúcar numa refeição equilibrada que o vai sustentar e ajudar a construir músculo. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que a nossa força não tem de desaparecer como areia por entre os dedos. É algo que podemos ativamente cultivar e recuperar. Começando o dia com os blocos de construção certos, a proteína, estamos a dar ao nosso corpo a matéria-prima de que ele precisa. Ao sinalizarmos a necessidade de força com pequenos movimentos consistentes ao longo do dia, estamos a dar a ordem para a construção. Ao garantirmos um sono de qualidade, estamos a permitir que a equipa de reparação trabalhe durante a noite sem interrupções. E ao mantermos o nosso corpo bem hidratado, estamos a garantir que todo o estaleiro de obras funciona de forma eficiente. E claro, ao evitar sabotar este processo com uma carga de açúcar logo pela manhã, estamos a garantir que todos os nossos esforços contam. Lembre-se, não se trata de fazer mudanças drásticas e perfeitas da noite para o dia. Trata-se de dar um pequeno passo de cada vez. Talvez esta semana se concentre apenas em adicionar proteína ao seu pequeno almoço. Na próxima, pode começar a fazer os exercícios da cadeira. Cada pequena mudança é uma vitória. Cada passo na direção certa acumula-se e cria um impulso poderoso. A sua jornada para um corpo mais forte e uma vida mais independente começa com uma única decisão. Adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Ou talvez já tenha uma dica valiosa que queira partilhar sobre como se mantém forte e ativo? Deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, considere deixar um gosto. É um gesto simples que não lhe custa nada, mas que ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como nós, querem viver os seus anos dourados com saúde, vigor e alegria. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas e estratégias para viver uma vida plena e saudável depois dos 60. Lembre-se sempre disto. Nunca é tarde demais para se tornar a versão mais forte de si mesmo. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se reconstruir. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Um brinde à sua força, à sua saúde e à sua vitalidade. Até a próxima.